Bom dia a todos. 1 Samuel, capítulo 15. É melhor obedecer do que sacrificar. O profeta Samuel vai com uma ordem específica a Saul, dizendo-lhe que deveria exterminar os amalequitas da face da terra, castigá-los pelo que tinham feito a Israel, atacando-os quando saíram do Egito, e Deus havia dito que o nome deles seria apagado e que ninguém deveria ser poupado, e nem os despojos de guerra, como animais, deveriam ser trazidos de volta. Versículos 1, 2, 3. Saul então convoca os homens em Telaim, 200.000 soldados e 10.000 homens de Judá, e arma uma emboscada no vale. Versículos 4 e 5. Avisa aos queneus que viviam no meio deles para que se retirassem, para que não fossem destruídos junto com aquele povo. Versículo 6. Atacou-os, exterminou seu povo, mas pouparam a Agag, o melhor de suas ovelhas, bois gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom e destruíram o resto. Versículos 7, 8, 9. Isso desagrada ao Senhor, pois Saul o desobedeceu, mantendo vivos coisas que Deus pediu para exterminar. E falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções, o que deixou Samuel muito irado. Versículo 10. De madrugada, ele saiu ao encontro de Saul, e quando o encontra em Carmelo, ele lhe diz: seguiu as instruções do Senhor? Versículo 13. Samuel lhe diz: ah, sim, segui. E ele diz: seguiu mesmo? E que barulho de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de bois é esse? Versículo 14. E Saul lhe responde: ah, foram os soldados que trouxeram os bois e as ovelhas dos amalequitas, mas nós vamos sacrificá-los ao Senhor, o resto destruiremos. Versículo 15. Samuel lhe diz: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me disse essa noite. E ele lhe diz: diga-me. Samuel lhe disse: você não era pequeno aos seus próprios olhos? E eu não te fiz rei sobre Israel? Versículo 17. E te enviei com uma missão: destruir completamente aquele povo ímpio. E você não me obedeceu, e trouxe os despojos, e fez o que o Senhor reprova. Versículos 18 e 19. Saul disse: eu obedeci, eu trouxe só Agag, o rei, e os soldados é que tomaram os bois para sacrificarem ao Senhor. Versículos 21. Ou seja, ele estava tentando dizer: não fui eu não, foram os soldados. E com uma boa razão, ou seja, uma justificativa de usar aquilo para sacrificar tudo ao Senhor. Porém, Samuel lhe respondeu algo que considero uma das coisas mais tremendas que a Bíblia nos revela. Acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios holocaustos do que em obediência? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Versículo 22. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Versículos 23. Saul ainda tenta justificar-se e implora pelo perdão do Senhor, e reconhece que tinha pecado e que o seu pecado se voltara contra ele. Versículos 24 e 25. Mas Samuel lhe diz que nada adiantaria, pois ele rejeitara a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitava como rei de Israel. Versículo 26. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se ao manto dele e o rasgou. Versículo 27. E Samuel lhe diz: assim como você rasgou esse manto, o Senhor rasgou você hoje, e o reino de Israel será entregue a alguém melhor do que você. Versículo 28. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Versículo 29. Assim, Samuel voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. Versículo 31. Então Samuel pede que lhe tragam Agag, o rei dos amalequitas,
que chegou confiante, achou que tinha escapado. Versículo 32. Mas Samuel lhe diz: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, a sua mãe também ficará sem seu filho. E ele foi morto e despedaçado perante o Senhor em Gilgal. Versículos 33. Samuel voltou a Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá. Versículo 34. E nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse muito por causa dele, pois o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Versículos 35. Esse capítulo nos ensina muitas coisas sobre a natureza humana e a natureza divina. O homem se encanta com coisas pequenas desta terra, e na ganância de possuí-las, desagrada ao Senhor. Ainda que aparentemente com boas intenções, a verdade por trás disso, dizendo: eu só peguei isso para entregar ao Senhor. E isso, na verdade, é o olho cobiçoso do homem sobre as coisas terrenas e de não querer abrir mão daquilo que parece ser bom e agradável, como Eva, quando viu o fruto da árvore da vida, mas que na verdade era uma afronta a uma ordem direta do Senhor. Não toque nelas, nem as possua, nem as traga de volta com você. Quantas coisas carregamos conosco, que sabemos que não agradam ao Senhor, mas sim a nós, e com a desculpa do eu vou ofertar isso no altar do Senhor, continuamos a carregar, por egoísmo, cobiça, ganância ou qualquer outro sentimento, menos o da obediência. Não adianta sacrifícios se não estiver atrelado à obediência. É preciso despedaçar tudo aquilo que carregamos em nosso coração, que representa uma desobediência ao nosso Deus. Conhecendo esta palavra mais e mais a cada dia, é impossível que você consiga uma justificativa para o seu pecado, que possa conhecer ao Senhor, que convencer ao Senhor de que não foi você, que foram os soldados, que foram os outros, que foi sua família, que foi seu companheiro ou companheira, ou seja lá quem for, que faz você manter coisas que Deus pediu que você eliminasse de sua vida. Não faça como Saul, não perca sua herança, não perca sua porção na terra que o Senhor te dá, o seu sacerdócio, sua filiação, por causa de um pedaço de pão. Amém? Vamos seguir aprendendo. Deus é fiel, mas é justo. Deus é amor, mas é também vingador dos que o aborrecem. Deus é misericordioso, mas é justiça para os que não o temem, nem amam e nem honram sua palavra. Deus é perdão, mas não pode ir contra o que ele mesmo disse. Não pode se arrepender do que deixou escrito e determinado para ser cumprido. Faça a sua parte. Cuide do seu reino, cuide do seu sacerdócio, cuide do seu ministério, cuide da sua unção, para não ser achado indigno, como fez o rei Saul. E vamos agora ver o que acontecerá a ele, depois dessa desobediência. Um abraço e até amanhã.